centenas, se não milhares de emissores, e atualmente ainda por cima apareceram as redes sociais, onde cada um também vai opinar, e portanto nós vivemos numa situação que eu penso que é mais de confusão do que de informação. Isto é um aspecto essencial. E o outro aspecto essencial é que é da tradição dizer que a opinião pública, que o povo é soberano e que, portanto, os governantes governam em função da vontade do povo. Ora bem, isto é uma cena que falta demonstrar, não é? Mas que nos remete de imediato para a importância da opinião pública. Hoje em dia, a opinião pública é o atestado de legalidade, digamos assim, do funcionamento das coisas. E, portanto, torna-se cada vez mais importante condicionar e manipular a opinião pública, não é? E também é por isso que nascem milhares de empresas que são contratadas, sobretudo, por políticos e empresas para, precisamente, propagar o seu lado, a sua narrativa, que aparecem com um ar muito sério a dar-nos o que dizem que é informação. A maior parte das vezes, de facto, nós lembramos todos, por exemplo, das informações que jornais bem conceituados nos deram sobre a invasão, sobre a justificação da invasão do Iraque, as famosas armas de destruição maciça que o Saddam Hussein supostamente teria e que fez com que, digamos, o Ocidente, protagonizado pelo Bush, Blair, Aznar e João Barroso, unissem esforços para atacar um país e matar milhares de pessoas, e que ainda está o caos que está hoje, não é? E depois disso houve várias outras guerras, tipo Síria, Líbia, umas revoltazinhas financiadas, etc. Por aí, e portanto houve muitas mudanças políticas. E a dúvida é como é que se consegue distinguir, ou saber, ou tentar defendermos um bocado disto que são rumores, ou intoxicação, ou propaganda. É um bocado difícil, não é? Portanto, estava eu desculpem a interrupção, estava eu a falar na forma como nós somos manipulados para apoiar determinadas ações que podem ser guerras e que podem ser políticas de austeridade ou políticas de agressividade com outros países. Portanto, há técnicas hoje muito elaboradas para nos desviar ou para não nos obrigarem a pensar, e dou um exemplo já muito recente da histeria em volta do 5G, penso que já toda a gente ouviu falar, não é? Portanto, digamos que os Estados Unidos foram ultrapassados pela China e, portanto, estão de todas as formas efetivas a tentar cancelar a participação da China. A Huawei, não é? Huawei? A Huawei, sim, mas antes começou pela Huawei, e agora é a própria 5G, está a ver? Sim, sim. Portanto, eles não querem os chineses envolvidos neste projeto e depois inventam assim milhares de coisas e nunca apresentam factos, porque é muito importante nós, quando estamos a ler uma notícia, distinguir o que é um facto, o que é uma opinião, o que é um preconceito, porque muitas vezes uma pessoa está a ler uma notícia e a notícia tem mais juízos de valor, digamos assim, ou mais opiniões do jornalista do que verdadeiramente factos. E, portanto, que nos conduzem durante a leitura da notícia a pensar de uma determinada forma, não é? Portanto, perante esta situação, nós temos que nos rodear de alguns instrumentos que nos ajudem a distinguir ou até farejar uma notícia como eminentemente fraudulenta, não é? Quando alguém nos diz qualquer coisa sem apresentar provas, ou quando alguém nos vem dizer que uma fonte anónima de não sei onde disse, isto não é facto, isto é inventado, não é? De modo geral é inventado. E quando não é inventado é uma fonte paga para dar essas notícias. Portanto, temos que ter bastante cuidado e temos que
olhar para qualquer notícia que nos apareça, analisando se tem lógica, se é apoiado em factos, se há algum padrão na notícia que nos permita desconfiar ou confiar, se conhecemos a fonte. Portanto, há assim uma série de mecanismos que nos ajudam muito a distinguir. Eu queria tentar navegar nesta confusão. Eu queria dar um exemplo de uma coisa muito interessante que li há pouco tempo, que é sobre o diamante. Está aqui o professor Carlos Pimenta, que é capaz de não concordar comigo nesta análise. O diamante não tem valor nenhum em si próprio, tem algumas qualidades de dureza e pouco mais. No entanto, hoje vale milhões, é um negócio, aliás, é um negócio de bilhões, não de milhões, e que sustenta guerras e coisas do género. Como é que terá sido construído esta noção de que o diamante é uma pedra preciosa que todos os noivos têm que oferecer às respectivas noivas para selar o matrimónio? Isto foi uma campanha de propaganda relativamente tardia em relação à história, que é lançada pelos produtores de diamantes, porque de facto não há nenhum valor intrínseco do diamante que justifique os preços a que são vendidos. Portanto, há uma diferença entre preço e valor, não é? Portanto, isto é construído através das relações públicas, através da propaganda, através de iniciativas lançadas em jornais, revistas, televisões, etc., precisamente a sustentar um determinado mercado, no caso. Portanto, como é que nós podemos transformar notícias em informação? Sendo que a informação é uma coisa pela qual, quando nós estamos perante ela, temos que, em princípio, atuar de determinada forma. Portanto, uma informação é algo que convida à ação, é algo que nos obriga a fazer qualquer coisa. Como é que nós conseguimos navegar de notícias para informação? Isto é um problema que quase exige um trabalho muito laborioso de investigação, de análise, de comparação, de busca de informações alternativas, para tentar precisamente precisar as notícias. Eu acho que toda a gente já terá tido uma experiência na sua vida de alguém contar uma historinha acerca de um terceiro, e quantas mais pessoas me contam historinhas dessa situação, elas são todas diferentes, não é? Suponho que já toda a gente foi confrontada com rumores. Portanto, uma forma de facto de arrefecer os ânimos e de tentar precisar os factos é muitas vezes dada por esta frasezinha que está aqui embaixo, que é os 5 Ws, que é perguntar quem, o quê, quando, onde e porquê. Isto são 5 perguntas essenciais que, quando lemos uma notícia do jornal ou quando ouvimos uma historinha, nos devemos perguntar. E se nós tivermos a resposta a todas estas questões, conseguimos localizar se a notícia que estamos a ler tem pernas para andar, se tem conformidade em relação ao que está a ser veiculado ou se não. Porque muitas das vezes, ao vermos uma notícia, elas são assim um bocado desconexas. Tem muitas palavras, muitos juízos, muito isto, muito aquilo, mas faltam os elementos fundamentais para sabermos a história. Eu não sei se alguém não sei se alguém está a achar que eu estou a dizer asneira. Não estou, eu estou a gostar muito. Pronto, é sempre importante, eu acho que é sempre importante, portanto, nós aplicarmos alguns princípios para tentar separar o que se chama assim, tradicionalmente, separar o trigo do joio, não é? E temos depois também compreender porque é que determinadas notícias nos aparecem por toda a parte. Eu posso dar um exemplo, voltando ao exemplo do 5G, que é relativamente pacífico.
neste momento é jornais, é governos, são artigos especializados, supostamente especializados, que falam até meteram o Covid já agora, para prejudicar a tecnologia 5G, até meteram o Covid no período da grande histeria sobre esta doença. Portanto, quando começam a surgir notícias por todos os lados a dizer a mesma coisa, chama-se extorquestração, nós somos tentados a acreditar porque toda a gente diz. Nós temos sempre muito medo de estar sozinhos, não é? Portanto, a tendência é toda a gente diz, então se calhar é verdade, não há fumo sem fogo. São os argumentos tradicionais, não é? E abandonamos perfeitamente a procura de objetivar, de distinguir a ficção da realidade. Aliás, fala-se atualmente que vivemos num mundo pós-facto, o que é uma tragédia, foi o pós-moderno, o pós-não sei o quê, e agora é o pós-facto, isto é terrível, o que significa que vivemos cada vez mais num mundo imaginado de situações e controlado por alguém que não é bem intencionado, não é? Pronto, é neste sentido que se começou a falar. Quanto mais nós lemos superficialmente, quanto mais nós comunicamos em termos de redes sociais, mais vamos construindo um certo desfazamento da realidade, ou, noutras palavras, ignorância. Portanto, é um conceito que foi definido por um cientista americano, e chamou-lhe nem sei muito bem ler, agnotologia, que é um bocado o desconhecer, isto é tratado do desconhecimento, que é uma situação que eu acho que vivemos atualmente. Quem se confronta com conversas que não sejam sobre a decoração da casa ou onde vais passar as férias, rapidamente é confrontado com rumores e dissabores e afirmações completamente infundadas e sem qualquer tipo de prova, não é? Por isso a urgência, na minha opinião, de começarmos a mediar as notícias que consumimos por algum raciocínio da nossa parte, por alguma investigação da nossa parte. Confrontando as notícias, nós próprios investigando as nossas fontes, porque há muita coisa que felizmente hoje se consegue saber graças à internet. A internet é um pau de dois bicos, na minha opinião, porque a internet possibilita-nos acesso a muita coisa, por um lado, mas por outro lado, ela hoje, e as redes sociais estão totalmente controladas pelas empresas, não é? A censura do Facebook, a censura do Twitter, do YouTube, é impressionante, quer dizer, eu na minha juventude vivia no meio da censura e agora volto a ser confrontada com uma censura irracional, totalmente irracional, nem sequer é muito, não esconde o que faz, não é? O Twitter justifica o cancelamento de contas e o Facebook justifica o cancelamento de contas porque as regras internas e tal são violadas e depois não explicam como nem porquê. Eles banem de quem não gostam ou de quem tem um discurso diferente do mainstream. Isto tem sido um dado recorrente, portanto, nós já não vivemos nem em democracias que garantem a liberdade de expressão, e, portanto, sempre que vierem dizer que vão invadir um país porque lá é uma ditadura, temos que tomar atenção, porque nós também, o nosso lado não é nada democrático. E precisamente para dar a ilusão de que satisfazem as necessidades ou satisfazem a opinião pública, hoje há instrumentos fortíssimos de controle da opinião pública. Nós conseguimos pôr, digamos, as massas, a mole humana, é pensar de determinada maneira com o toque certo de propaganda. É muito eficaz, a propaganda é muito eficaz, mais eficaz até que a publicidade, porque a publicidade envolve gastar dinheiro e a propaganda não, só envolve um bocadinho de preguiça mental. Mas espera aí, deixa-me só avançar uma coisa, as notícias são aquilo que os informáticos chamam de data. Portanto,
a data se não for organizada, não serve de nada, não é? Porque eu tenho as temperaturas, por exemplo, ocorridas em agosto desde 1900 e se eu não estudar, se eu não estudar aquilo, ou os padrões, eu não tiro conclusões nenhumas daquilo, não é? Portanto, temos que olhar para as notícias como data, como pequenas parcelas de informação que têm que ser integradas e comparadas e descobrir as relações internas, digamos, os padrões com que elas se desenvolvem para chegar a alguma conclusão. Pronto, isto são pequenas facetas. A outra faceta é termos uma lista de pessoas, de fontes, que era isto que o António queria que eu falasse. Sim. À medida que vamos tentando investigar coisas, vamos construindo fontes que nos merecem alguma confiança. Mas para não cairmos numa cena tipo group thinking, que é que toda a gente no grupo pensar da mesma maneira e quem não pensa apanha no toutiço, devemos procurar nas nossas pesquisas confrontar as nossas fontes com fontes de caráter oposto. É sempre fundamental ver o que diz muita gente, para tentar chegar à conclusão se o que aconteceu foi mesmo aquilo que o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro nos disseram. Portanto, convém sempre comparar. Isto é extremamente importante. Por exemplo, se nós estamos a analisar se o Mao Assad bombardeia o seu povo com armas químicas ou não. Isto é muito importante porque se nós tirarmos a conclusão errada, ou seja, se tirarmos uma conclusão que aconteceu, vai-se seguir novas guerras. Se tirarmos a conclusão que não aconteceu e ele tiver feito, estamos a deixar passar um crime. De qualquer maneira, temos que nos perguntar sempre qual é o direito do país B achar que o país C não pode fazer o que quer dentro do seu país também, porque agora nós também já construímos a ideia de que invasões, há guerras para proteger e, portanto, são sempre ótimas, não é? O que é uma grande treta, é mais outra coisa não justificada, mas que nos é repetida constantemente. Portanto, nesse sentido, eu falei de uma lista de fontes que com frequência utilizo, não são as únicas, porque cada assunto me obriga a investigar não sei quantas coisas, estamos sempre a descobrir gente muito interessante, felizmente. É um conjunto de fontes que eu tentei elencar, a pedido do António, que me servem a mim de orientação para muita coisa. Eu acho muito interessante estar a ver o que se passa no mundo e o que se passa a nível de relações internacionais e mais importante até do que ver o que se passa internamente. E, portanto, aquelas fontes a mim, de facto, ajudam-me cada vez que aparece qualquer coisinha que eu tenho dúvidas, tipo 5G, vamos estudar o 5G. Cada vez que se fala que o Assad fez ou desfez, ou não sei, como o Assad ou outro qualquer, eu tento investigar e tento investigar várias fontes, fontes locais, fontes de investigadores, fontes de... Portanto, é sempre importante ser isto. E vejo às vezes, se não quase todas, nós chegamos sempre a conclusões diferentes daquelas que os mass media nos pretendem transmitir. O que é para mim muito alarmante, sabem? Porque eu deixei de confiar na BBC, deixei de confiar no New York Times, na CNN nem se fala, não, isto já desde a guerra de 92 que não confio naquela coisa. Portanto, às vezes as entidades conceituadas não vivem desse benefício para nos impingir mentiras e mentiras grosseiras, tipo armas de destruição maciça no Iraque. Quem sustentou esta tese foi a BBC, foi o New York Times, inclusivamente teve de despedir a jornalista que lançou isto para salvar a face, foi a CNN e uma série de outra imprensa. Aliás, era giro, não sei, até que já foi um desafio que eu fiz ao professor Carlos Pimenta, nós investigarmos quem detém as fontes de informação, quem detém os principais jornais e as principais redes de televisão,
se nós fôssemos investigar, víamos que são meia dúzia de gatos pingados, digamos assim, não são pingados, são muito fortes, mas pronto, e muito poderosos, mas são meia dúzia de instituições que de facto controlam a distribuição das informações. E quem se afasta um bocadinho destes conceitos, ou desta rede, é simplesmente calado, é quase impossível. É quase impossível encontrarmos nas nossas televisões intervenções de fulanos que contestam algumas asserções que o mainstream faz. Eu penso que todos andamos aqui há tempo suficiente para ver que muitas caras dos comentadores de televisão desapareceram para nunca mais serem vistos. Portanto, e só aparecem caras que normalmente estão bem em acordo com estas coisas. Queria concluir agora dizendo uma coisa. Quando nós vemos uma jornalista a entrevistar alguém e o alguém fala e depois a jornalista vira-se para nós, para o público, para a audiência e diz porque o senhor primeiro-ministro acabou de dizer que fez isto e que faz aquilo, estão a fazer de nós burros, não é? Portanto, nós ouvimos o entrevistado e não precisamos que ninguém nos venha explicar o que é que o entrevistado disse. Portanto, são pequenos instrumentos que eu penso que nós podemos usar para ser menos manipulados. No fundo é isto, para ser menos manipulados. E pronto, eu espero que me façam perguntas e que contestem. Sobretudo que contestem. Então, só queria fazer comentários. Eu acho que não passa só pela ignorância ou pela manipulação. Passa também, por existirem determinadas notícias ou determinadas fontes que, por exemplo, vou dar um exemplo assim, que está no topo da minha cabeça, que vi uma publicação no Facebook do Polígrafo sobre uma notícia relacionada com o Covid, pronto. Na própria publicação dizia que uma determinada notícia falsa que estava a ser espalhada era verdadeiramente falsa. E havia pessoas a discutirem nos comentários como aquela coisa, estão a ver, isto afinal é verdade. Ou seja, na própria publicação, a descreditar os pontos daquelas determinadas notícias falsas, e as mesmas pessoas, numa publicação com as informações de porque é que aquilo era falso, as pessoas continuam a debater pelo mesmo ponto de vista. E isso é que, para mim, é mesmo... Shocking, não é? Olha, mas o João também sabe que agora existem uma série de organismos criados pelo Facebook, criados pelos jornais, criados pelos ministérios, ou sei lá, que são os fact-checking. Ora bem, eu vou-lhe dizer, a maior parte das vezes, isso para mim é um instrumento de propaganda pura. Isso é para ajustar. As poucas coisas que eu peguei nesses sites, primeiro eu olho para as pessoas que constituem esses sites, são pessoas que não merecem qualquer confiança nenhuma. Segundo, os poucos artigos que eu vou lá, por curiosidade, para testar a minha própria ideia, eu vou lá e vejo que eles não dizem exatamente o que se diz que é falso. Eles pegam numa história, distorcem-na para poderem argumentar e depois apresentam as suas justificações como sendo verdadeiras. Portanto, aliás, eu não preciso que ninguém me venha ajudar. Assim, eu já sou grandinha, não gosto muito que me venham dizerem que é que eu devo acreditar e não. Portanto, começo logo por não consultar esses sites. Eu prefiro investigar estudo, por exemplo, sobre o Covid. Sobre o Covid não andei sequer a ler o que se dizia no Facebook, sinceramente. Eu fui a sites de investigação médica, vi que não percebia, que aquilo era de uma complexidade tal que eu não queria perceber muitos dos mecanismos, mas também não me permite é que alguém que também não percebe, que depois me ia dar uma verdade aligeirada ou factos aligeirados para eu perceber, está a entender? É um bocado complicado. Eu prefiro sempre não entregar o meu raciocínio e o meu trabalho a um terceiro que eu não conheço de lado nenhum. Não, eu percebo, e assim, eu também gosto, e mesmo em termos dessas situações e tudo mais, eu sou sempre
apologista de vocês podem olhar para os dados, podem ver as informações de determinadas fontes que nós sabemos, o World Data, por exemplo, que é um sítio onde tem informações relativamente atualizadas e relativamente seguras, vá. Claro que tem sempre aquelas preocupações com será que o país está mesmo a divulgar os dados certos ou não? Mas isso já são outras coisas. Mas é o que eu digo, tipo, as pessoas estabelecem demasiado um ponto de vista deles como sendo o ponto de vista correto, apesar de eles estarem a demonstrar determinadas coisas que são contrárias ao seu ponto de vista. E é isso que eu digo, tipo, não sabem ver os dois pontos de vista. A partir do momento onde eu tomo uma posição, eu fico com aquela posição, mesmo que me apresentem provas do contrário. E eu acho que isso é que é mesmo aquela coisa má. Porque eu, ao menos, eu tipo, tento tirar as minhas conclusões. Tenho as minhas convicções. No entanto, tenho que estar aberto a novos factos, a novas coisas que me possam chegar, que possam alterar a minha percepção dos acontecimentos. Sim, João. Só que o João tem que pensar que uma coisa são factos, uma coisa é a realidade e outra coisa são as opiniões, as interpretações, os rumores, as falsificações, a informação incompleta, etc. Portanto, eu gosto muito de opiniões, mas é acerca, por exemplo, se gosto de batatas fritas ou não gosto de batatas fritas, se gosto mais de manteiga ou se gosto mais de BSL, está a ver? Eu isso tenho as minhas opiniões. Mas sobre se fulaninho de tal matou ou não matou não sei quem, isso já não pode ser, já não é uma opinião, não é? Eu não posso confiar nas minhas opiniões e ter a minha verdade, está a ver? Isto é uma relativização das coisas. A minha verdade não se sobrepõe às outras, não é? Eu não posso, eu tento fundamentar, acho que devemos procurar um bocado fundamentar as nossas opiniões em factos, não é? Em determinadas circunstâncias. Portanto, eu quando vou ao cinema não vou fazer uma análise política do filme, não é? Vou ver se gosto do filme ou se não gosto e pronto. Mas há outras coisas que têm que ser feitas com muito rigor, não é? É como ver as pessoas no café a falar de vírus, que nunca viram o vírus, nem sabem que é um vírus, estão ali a falar e a tecer considerações, às vezes de uma forma absolutamente convencida e doutoral, e coitados, eles estão a dizer só as neiras, não é? E nem vale a pena iniciar uma discussão com eles. É neste sentido, portanto, temos que distinguir o que são rumores, o que é informação, o que são notícias, o que não é, o que é mentira, por e simplesmente, está a ver? E não são os fact-checkers que nos vão ajudar nada nisto. Era bom, o Carlos pediu para falar. Carlos. E a Gisela também. Sim, a minha questão é essa, aqui a questão das ideologias. Isto por exemplo, eu no ensino de economia tenho várias maneiras de encarar a economia, tenho várias maneiras, e independentemente disso, é por questões ideológicas que eu chego a uma determinada concepção ou outra. E, portanto, como é que no campo das ideologias eu posso levar a notícias falsas e notícias verdadeiras conforme a ideologia de base, os pressupostos, a ideia que, do ponto de partida, as referências, etc. Como é que eu posso, do ponto de vista ideológico, distinguir uma ideologia que é falsa de uma ideologia que é verdadeira? Está-me a perguntar? Sim. Eu acho que as ideologias são ideologias, não é? Portanto, nem são verdadeiras nem falsas, é uma ideologia. Eu não vou dizer que o nazismo é falso, eu digo que o nazismo é uma ideologia que tem determinadas características, tal como o free trade, digamos, a ideologia do livre comércio também, eu tenho que enquadrar. Aliás, a economia, o professor sabe perfeitamente que a economia destas coisas tem sempre 2 ou 3 leituras, não é? E que são científicas, embora tenham uma base de princípio ideológica. Uma base? São leituras científicas da realidade, mas com uma base ideológica. Sim, claro, mas muitas vezes são uma gramática, não é? Uma pessoa começa a ler o Ricardo, ou começa a ler o Marx, ou começa a ler não sei quem, eles têm uma gramática própria
cada um deles tem a sua gramática própria, lógica, não é? Aquilo é lógico, uma pessoa lê um, lê o outro, até fica convencido que ambos têm verdade. E eu tenho uma certa tendência, como sou um bocado ignorante, a fazer fusão de teorias, mas é porque não consigo deslindar as verdadeiras das falsas, não é? Portanto, tento sempre pegar em coisas positivas de uma e coisas positivas de outra e tentar viver. Portanto, mas isso é um problema da economia e de muitos outros cursos, não é? Que eu não diria, se calhar a pessoa pensa que a economia é uma ciência, eu acho que a economia não é bem uma ciência, mas pronto. Porquê? Porque, precisamente por isto, porque eu quando estou, precisamente pelo que está a dizer, está tão penetrada de ideologia, que isso infere as conclusões científicas, está a ver? É neste sentido que eu digo. Enquanto que não há muitas interpretações para a gravidade, não é? Nacional de Saúde Pública. Não, esta discussão, isto nunca se pode chegar a umas conclusões científicas. Em princípio, é difícil chegar a umas conclusões científicas precisamente por causa do debate ideológico relacionado com isto, não é? Gisela, tinha pedido a palavra? Gisela? Sim, tinha. Peço desculpa sempre neste delay de vir aqui ligar o microfone. Tinha pedido. Se me permitirem, uma vez que é um debate, não é? Que é suposto estar aqui, eu gostaria de comentar duas coisas face ao que a colega, não sei se posso tratar assim. Claro, Ana, claro, claro. sim, Ana mencionou. E eu acho que o que eu tenho observado, eu não tenho Facebook, fiz uma breve experiência muito fugaz, que abandonei logo de seguida quando percebi as consequências que poderia vir a ter manter-me nesta rede social por causa de todo esse ruído que existe e por uma outra razão que eu acho que é, se calhar, a razão de base, no meu entender pessoal, que é, nós não estamos, quando estamos nas redes sociais, nós não temos uma interface com um outro ser humano e, portanto, quase que nos desligamos da responsabilização, que é aquilo que podemos dizer. E, portanto, as pessoas excedem-se naquilo que dizem, ultrapassam os limites do que é razoável, que eu julgo que não fariam numa intervenção que fosse cara a cara e pessoal. Esse era o comentário que eu gostaria de acrescentar em relação ao ruído das redes sociais e subscrevo aquilo que disse da importância, da necessidade de irmos procurar fontes fidedignas. É por isso que eu praticamente não vejo televisão. A televisão que escolho ver é por lazer, não por questões de informação, e sigo então organismos internacionais, alguns dos quais eu mencionei, muitos outros esqueci-me de mencionar, mas se for oportuno poderei fazê-los a tempo, para procurar informação. Simplesmente isso leva tempo, que nós não temos, não é? Porque vivemos numa sociedade, como diz o Papa Francisco, de aceleração. Peço desculpa que eu não falo espanhol, não é? Falo portunhol, como muitos de nós, mas sempre a pensar no que temos que fazer a seguir, sempre a correr nesta luta contra o tempo. E, portanto, é muito mais fácil, se calhar, ouvir as notícias já filtradas, já processadas, já condensadas, que no fundo é o menu que é servido nos serviços de comunicação. Não quer dizer que eu viva noutro planeta, de vez em quando eu vejo algumas notícias no telejornal, até no rádio, e portanto consigo ter uma percepção do que está a passar. Eu acho que nós não temos tempo para processar esta via dos 5W, que deveria ser, aliás, não nossa obrigação, mas a obrigação de quem nos transmite a notícia, não é? Exatamente. Acho que não deve ser, digamos, peço desculpa pela expressão, o consumidor final da notícia, mas quem promove, quem transmite, quem liberta a notícia, que deve ter este cuidado
de fazer este processamento e até de fazer uma tradução fidedigna quando está a trabalhar informação que está noutra língua, porque isso muitas vezes não acontece. A tradução não é fidedigna da realidade da notícia original. E, se me permitem, acrescentava só mais uma coisa em relação aos comentários que o professor Carlos Pimenta fez agora e que a colega disse da questão da economia. Ora bem, eu discordo que a economia não seja uma ciência, peço desculpa, mas eu sou cética, em relação a muitas das teorias, ou digamos, da aplicação, deixem-me corrigir, por favor, da aplicação prática das teorias económicas no nosso dia-a-dia. E a verdade é que essas teorias e muitas pessoas conceituadas, muitos prémios Nobel, reparem que existe um prémio Nobel da Economia e não existe um prémio Nobel, por exemplo, para outras ciências, se calhar mais emergentes, Matemática. mas não, exatamente, nem para a engenharia seriam tantas qual escolher, pronto. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, e penso que o que a colega estaria também a tentar ver, é que com os números, e como eu sou engenheira, peço desculpa, também tenho esta facilidade, nós podemos modelá-los conforme podemos estar mais ou menos condicionados pela nossa perspectiva, pelo nosso ponto de vista. E eu acho que é isso que acontece muitas vezes nos modelos. Os modelos são baseados, os modelos económicos são baseados em presunções, em hipóteses, em dados que são transmitidos. E a fiabilidade desses dados, evidentemente, vai condicionar os modelos, não quer dizer que sejam eles que estejam errados. Mas o que nós vimos acontecer foi esses modelos a falharem quando da crise de 2008 e vimos novamente os modelos a serem incapazes de prever o que é que vai acontecer agora com uma situação mundial que é nova para todos, nunca aconteceu, e nós não temos agora modelos que nos digam o crescimento, cada um diz aquilo que lhe parece com base na informação de que dispõe e do conhecimento melhor, quero eu acreditar, que possa vir a ter. Portanto, e nós chegamos a este ponto, ao ponto de ruptura em 2008 e às desigualdades que se salientaram agora nesta situação de pandemia global e que muitas delas estavam escondidas, estavam assim muito camufladas por números de PIB, por números de crescimento económico, por números de desemprego, que vão escondendo uma realidade que é muito mais dura, muito mais difícil para quem conhece o dia-a-dia. E nesse aspecto eu tenho que partilhar da opinião de que realmente a economia não tem sido um bom aliado para o desenvolvimento humano. Tem sido um excelente aliado para a promoção económica de determinadas atividades a nível mundial, para a proteção de grandes agentes económicos mundiais, mas não tem sido um bom aliado em termos do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da qualidade de vida. Não é isso que a economia tem vindo a procurar medir. Peço desculpa, é a minha opinião. Ia intervir, mas já chegou ao fim o tempo. Por que eu tenho a impressão de que o Carlos vai ter que falar sobre isto no seu tempo. E eu queria só agora dizer, eu teria muitas questões a pôr à Ana Queiroz, que agora não há tempo para isso, e gostaria nomeadamente que dissesse porque é que perdeu a confiança na CNN e em que casos é que vê as redes sociais a banirem assuntos, pessoas... António, eu até já lhe disse, alguns dos casos já lhe disse. Está bem, mas não disse aqui e esses exemplos são esclarecedores. Mas eu agora não quero isso, só quero saber, Ana, está disponível para trabalhar com qualquer dos participantes nesta formação no desenvolvimento do trabalho, inclusive de análise das notícias ou as pseudonotícias e eventualmente no uso das fontes que sugeriu
para ajudar outras pessoas a começarem a ser mais capazes de analisar e de ajuizar da qualidade da informação que lhes chega? Sim, António, dê-me um minuto, está bem? Só preciso, quero dizer uma coisa de informática, que é, nós quando fazemos um modelo, tudo depende do que nós pomos no modelo, não é? E, portanto, se nós metermos, a frase é assim, sheet in, sheet out, isto quer dizer, conhecem, não sei se conhecem a frase. Se eu meter dados errados, com certeza que as conclusões vão ser erradas, não é? Portanto, eu gosto muito do termo sheet in, sheet out, porque é o que no fundo caracteriza a nossa vida. E que nós estamos ali a elaborar em coisas que estão erradas da partida.